Projeto da dosimetria pelo presidente da República e a possível derrubada da decisão de Lula no Congresso, o debate vai parar no Supremo? O nosso entrevistado sobre esse assunto é o criminalista Carlos Geraldes Neto, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Tudo bem, doutor? Como vai? Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer falar com você e com essa audiência tão grande aqui da Jovem Pan. Prazer é nosso, doutor. Bom, doutor, claro que houve esse veto do presidente Lula, o Congresso Nacional possivelmente vai derrubar o veto, como já se imaginava, como é esperado na volta do recesso parlamentar. E eu pergunto, a partir desse momento, o senhor acha que, claro que são coisas diferentes, a dosimetria e a anistia que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nesse caso da dosimetria, o Supremo, se provocado, pode tomar alguma decisão para brecar essa redução de penas? Vamos lá, né? No caso da lei da dosimetria, o projeto de lei que o presidente Lula vetou, tem uma questão que está sendo questionada já no que concerne ao próprio projeto, são aspectos formais que alguns partidos já estão questionando no Supremo Tribunal Federal. Mas isso pode chegar ao Supremo, se aprovada a lei, para analisar a inconstitucionalidade da norma através desse remédio constitucional, onde os 11 ministros vão analisar o texto e verificar se eles estão de acordo com as cláusulas pétreas da Constituição Federal, com os artigos do texto constitucional, sobretudo levando em consideração que o projeto de lei, se aprovado, vai alterar grandes questões relacionadas ao nosso direito penal, né? E o que faria o Supremo a fazer esse tipo de revisão? O senhor acha que esbarra em cláusula pétrea ou o Congresso Nacional tem prerrogativa para tomar uma decisão como essa e definir essa redução de penas? Tem a questão da retroatividade também, não é? Tem a questão de retroatividade, que irá atender a crimes agora ocorridos aí no dia 8 de janeiro e outros crimes ocorridos em tempos passados aí que vai ter a retroatividade. Eu tenho a questão também alicerçada das decisões transitadas em julgado, então eu tenho uma aplicação de coisa julgada que pode sofrer uma alteração, sentenças e decisões judiciais que vão acabar sendo anuladas no final das contas, para efeitos práticos, assim, para explicar para o público que está em casa. O Supremo ele pode analisar questões vinculadas ao próprio aspecto do princípio da legalidade, porque é uma alteração e é um projeto de lei que está alterando uma lei complementar federal. Tem que verificar o aspecto formal dessa lei, se foi cumprido todos os ritos do processo legislativo de forma correta, não é apenas o Poder Legislativo, né, o Congresso Nacional, aprovar a lei e ela entrar em vigor, né? Ela estar em vigor e ela ter eficácia são coisas distintas, e isso vai ser questionado com toda certeza no Supremo Tribunal Federal. O senhor falou em relação aos 11 ministros. Não seria uma decisão de uma turma específica, mas sim seria uma decisão em plenário? Pode ser plenário virtual também? Dado o tema de grande relevância nacional, faz-me crer pela minha própria experiência nos casos que isso vai chegar no plenário do Supremo Tribunal Federal, e isso vai ser analisado pelos 11 ministros, isso vai ser levado em pauta. E o Supremo pode tomar qual decisão? Pode simplesmente não entender que essa lei do Congresso vale? Pode determinar, talvez, a redução de penas, não de todos, mas de alguns grupos? Isso é possível? A análise da norma no Supremo Tribunal Federal, ela vai se dar no aspecto formal da norma, né? Ele não pode pegar, através dessa lei, no momento do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, analisar a aplicabilidade dela aos casos que nós temos hoje relacionados ao dia 8 de janeiro. O que ele pode analisar é verificar se todos os artigos dessa nova lei, dessa alteração proposta pelo Congresso, quando aprovado, se está de acordo com o texto da Constituição. Ele pode declarar parte dela inconstitucional, alguns dispositivos ou não, ou no final das contas ele pode declarar que ela é constitucional e ela vai entrar em pleno vigor e vai estar eficaz aí, aplicável aos casos concretos, cabendo às partes, através dos seus advogados, provocar o Poder Judiciário para requerer a aplicação da norma. Ô, doutor, tecnicamente, a gente não fala politicamente aqui, mas tecnicamente, o senhor entende que algumas dessas penas
principalmente para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023. Essas penas foram exageradas ou cada caso é um caso, precisa ser analisado? Porque ficou muito simbólico e há muitas críticas e justamente divisão também entre advogados e juristas. Uns acham que sim, outros acham que não, mas é interessante ouvir a sua opinião. Vamos lá. A meu ver, as penas que foram fixadas, eu vou ter que voltar um pouquinho na história, se me permite. Claro. A Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, é uma foto do que o Brasil vivia à época que ela foi promulgada, né? Nós vivíamos de um período de ditadura militar e aquilo ali, a Constituição, ela traz à tona o Estado democrático de direito, onde resguarda a liberdade de imprensa, o livre exercício de profissão, liberdade de expressão, todas essas questões inerentes que nós utilizamos hoje e nós nem sabemos que isso é um direito constitucional. Quando eu tenho o 8 de janeiro e eles entendem que houve um ataque ao Estado Democrático de Direito, eles entendem que é um ataque direto ao texto constitucional. Se no aspecto formal do processo judicial, o processo adotado como adotado, deixa uma série de brechas, eu enxergo uma série de questões procedimentais que foram adotadas quando nos processos, mas isso são questões que poderiam ter sido questionadas e foram suscitadas, e o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de Suprema Corte do país, entendeu que não houve tais violações ao texto constitucional, né? Com relação às penas, é o Estado Democrático de Direito e o medo de nós voltarmos àqueles tempos que nós vivíamos antes da Constituição de 88. Então, são penas que buscam suprimir essa questão a fim de que nós possamos viver livres e nesse Estado Democrático de Direito que nós vivemos desde 88, né? Doutor, e sobre a anistia? Claro que é uma reação política o que o Congresso Nacional faz agora, mais uma vez voltando a esse assunto depois que o presidente Lula vetou a dosimetria. Nesse caso, quais são as questões jurídicas envolvendo se o Congresso Nacional aprovar, por mais que se discuta que não há um espaço político nesse momento para que isso seja aprovado? Até os presidentes das duas casas lá atrás disseram que não havia espaço, como não aconteceu efetivamente, mas juridicamente o senhor acha que é algo que pode avançar ou nesse caso é mais complicado ainda avançar por causa do Supremo? Com relação à anistia, a anistia é uma prerrogativa que o presidente da República tem competência para assiná-la quando provocado pelo Congresso Nacional, né? Isso é competência do presidente da República. O Supremo Tribunal Federal, na qualidade de poder judiciário, ele só tem o dever de se manifestar quando provocado. Se eventualmente, com a assinatura de uma lei que anistia os acusados, né, os condenados no crime do dia 8 de janeiro, caberá ao Supremo Tribunal Federal, através de uma provocação, isso pode ser pelo Procurador-Geral da República, pelos partidos políticos que têm competência para bater na porta do Supremo, conforme a competência delegada pela própria Constituição, em bater no Supremo e questionar se é constitucional, se não é constitucional essa norma, se é uma decisão política do governo, se não é, mas sempre voltando o quê? O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Ele não pode analisar, por exemplo, se a lei da anistia viola o que determina o Código Penal, a lei de execução penal, o Código de processo penal. Ele tem que analisar se essa lei de anistia, se assinada pelo presidente Lula, viola o texto da Constituição e não os aspectos infralegais que nós temos relacionados a esse tema. Agora, doutor, em relação à anistia, ainda falando sobre isso, seria retroativa? Valeria só para os envolvidos nesse caso, até para o ex-presidente Jair Bolsonaro? De que forma que isso se colocaria? Vamos lá, né? Eu tenho hoje um projeto de lei que coloca que são os crimes relacionados a manifestações políticas de cunho eleitoral entre o dia 30 de outubro de 2022 até a passagem de vigor dessa lei, tá? Então, teria um efeito retroativo, obviamente, pelo lapso de tempo, porque a lei em si que o projeto de lei que nós temos em trâmite, né, que tramitou, ele traz uma data a partir de para frente. Então, nós temos aspectos retroativos e aspectos prospectivos, né, o efeito ex nunc, né, que ele começaria da nunca para frente também, faria efeitos para frente e para o passado.
E só para a gente fechar, pessoalmente, em relação à anistia, o senhor acha que, se aprovada pelo Congresso Nacional, o Supremo aí é mais certo que barre do que a dosimetria? Certamente, se provocado, dado o cenário político que nós vivemos conturbado e que nós vivemos naquele dia 8 de janeiro, eu creio que você, como jornalista, como o senhor como jornalista acompanhou, a gente ficou abismado em casa com a destruição que aconteceu lá em Brasília. O Supremo será provocado com toda certeza e ele se manifestará como ele vem se manifestando de todas as formas, né? Mas sempre o Poder Judiciário deve ser provocado. Se ele não for provocado, não há razão para que ele simplesmente emita uma decisão, né, profira uma decisão declarando uma norma inconstitucional. Ele tem que ser provocado através dos procedimentos cabíveis, através do que estipula o próprio texto constitucional, não de forma arbitrária e menos ainda visando alcançar, exercer poderes como do Congresso Nacional e como do Poder Executivo, né? Vivemos uma democracia. Perfeito. Conversamos com o criminalista Carlos Geraldes Neto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela gentileza. Bom fim de semana e volte sempre. Muito obrigado.